Galerinha, sejam bem-vindos a mais um DAR, Digital Artist React. Essa semana a gente vem com um vídeo do Portifa Review. Lembra que eu falei que são 2 vídeos por semana? Hoje a gente vai fazer o review de 3 artes que o pessoal mandou pra mim aqui. Essa é do Ian, essa é do Matheus Brown e essa... Opa, isso aqui não é nada. E essa aqui é do Ricardo Nakazawa. Nakazawa? Deixa eu só conferir aqui. Ricardo Nakazawa. Boa. Mas antes da gente entrar nos reviews, eu quero voltar no último vídeo que eu publiquei. Depois que eu publiquei, achei bem legal. Rolou bastante conversa, bastante gente mandou mensagem e tal. E eu acabei falando uma coisa que não estava tão certa. Porque quando eu falei que o cara tinha usado uma f-stop entre 1 e quase um 5, o Danilo Facchini e o... Caraca, tá difícil hoje, hein? O Danilo Facchini e o Felipe Balin me falaram que eles conseguiram ver no File Info, porque se você for no Photoshop e olhar File Info, às vezes os caras deixam a informação da câmera lá. Então eles me falaram que a câmera que o cara usou nesses shots aqui, ela era com focal length um pouco maior, e por isso que o cara, porque era uma lente longa, então por isso que o cara conseguiu usar a f-stop um pouco maior e ainda conseguir esse desfoque de profundidade aqui. Mas deixa eu mostrar na prática o que isso significa. Se vocês olharem aqui do lado, ó, ele usou um focal length, acho que era de 120mm. Então a lente dele é super longa, porque aqui você pode ver, por exemplo, ó, a diferença. Então quer dizer que por ela ser super longa, ele provavelmente estava um pouco longe daqui, porque com o focal length bem longo, ela fica ela fica com o zoom muito bem alto, como vocês podem ver aqui no exemplo. É como se você pegasse e for, porque 18mm é mais aberta, vai fechando. Bum, 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 bum. E aí você vê que a maioria da galera usa 35, usa 55, mas como existe fotógrafos do mundo inteiro, que sempre estão usando coisas diferentes, ó. Aqui tem um outro negócio legal também, ó. Fisheye, e aí vai. O cara tava muito mais que isso, se ele tava usando 120. Então, eu achei interessante trazer aqui de volta pra gente... Porque na real é tipo assim, eu não manjo tudo, entendeu? E eu não tinha prestado atenção nesse detalhe de ter visto o File Info. Talvez se eu tivesse visto o File Info, eu já... eu ia dar outra opinião. Mas de boa, como eu falei, não sou dono da verdade nem nada. E quando eu tiver errado, quando eu falar alguma coisa que depois eu vou estudar, ou depois alguém fala comigo que eu achei que é relevante, eu vou voltar aqui e vou ratificar para vocês. Porque basicamente o princípio que eu falei aqui estava certo, mas não estava certo exatamente. Beleza? E uma outra coisa interessante que eu quero falar sobre o capítulo anterior foi o lance do Eric Johansson, que também o Felipe e o Danilo foram no workshop dele, e eles falaram pra mim, cara, eu acho que o Eric colocou, na real, essas cartolinas lá e realmente levou a escada e tirou umas 2 fotos, porque eles falaram que no workshop dele, ele falou que ele tenta produzir tudo o máximo que ele pode para que ele não tenha tanto trabalho na hora que ele for fazer o trabalho de retoque dele. Então, sabendo disso, eu retifico aqui, mas como eu falei, mesmo sem saber, ó, dava pra você meio que sentir pelas coisas que a gente falou antes. E o legal do canal é isso aí, galera. É a troca. Eu quero causar curiosidade, eu quero que as pessoas conversem, eu quero que a gente se desafie pra ver se a gente consegue. Por exemplo, às vezes você tá assistindo isso aqui, você viu alguma coisa que eu não vi ainda. Então, é muito interessante essa troca para a comunidade, porque o DAR é mais aberto e tudo mais. Mas esse aqui, que é o Portifa Behance, esse é para vocês, beleza? Então, beleza. Vamos olhar os trabalhos de hoje.
Hoje teremos Ricardo Nakazawa com esse matte painting. Temos o Ian com esse trabalho do Dodge. Dodge não, do Corvette. Olha eu viajando aqui. Eu tenho um Dodge, por isso que eu falei essa besteira. O Corvette e também temos o Matheus Brown com essa mocinha aqui. E eu vou começar já com o Matheus Brown. E primeiramente, o trabalho achei bem legal, bem criativo. Ele me falou que ele se inspirou naquele trabalho da Light Farm que chama Sugar Hit. Então, eu vou olhar aqui, vou olhar no trampo do Matheus e vamos fazer algumas considerações, vamos ver se a gente consegue ajudar ele a evoluir e também trazer algumas ideias novas. Beleza. Como eu falei, o nosso checklist. Composição. Tá legal, tá legal. Masking. Eu fiz algumas anotações aqui, que a gente já vai passar por elas. Então o masking teve alguns probleminhas. Limpeza. Acho que ficou legal, pelo que eu passei. Dodge and Burn. Fiz algumas considerações aqui também. Color Mood. Fiz algumas considerações aqui também nas anotações. Sharpening. Eu fiz uma anotação ali também. E VFX, também fiz anotação. Então, beleza. Então, vamos começar a correção. Correção não, né? Vamos começar a análise do trampo do Matheus. Deixa eu ligar aqui. Cara, a primeira coisa que eu bati o olho, que eu senti, eu até joguei a imagem da Light Farm aqui, ó. Uma coisa que eu senti falta no seu céu foi um pouco de azul. Sabe? Um pouquinho de azul, um pouquinho de cian. Um pouquinho de contraste, na real, pro seu céu. Porque eu achei, cara, que a imagem, por exemplo, para trás da nossa heroína aqui, vamos chamar ela Spider-Woman, atrás da Spider-Woman, que tem um negocinho do Spider-Man aqui. Atrás da Spider-Woman, tá tudo muito lavado. Muito lavado. Então, eu acho que se você trouxesse um pouquinho mais de contraste pro céu. Porque, por exemplo, se tivesse uma luz tão forte vindo aqui, ia gerar algum contraste aqui, cara. Não ia ficar tão lavado assim, porque as nuvens iam passar uma por cima da outra. Isso gera um contraste. Olha aqui no caso deles, como eles fizeram para dramatizar. Isso dramatiza um pouco a imagem. Traz um aspecto ainda mais legal, porque você traz um range de cores que ajuda a compor a sua imagem e ela fica um pouco menos duotone, assim, vamos falar assim, porque você tem bastante amarelo aqui, você tem bastante magenta, mas eu acho que se, por exemplo, se você tivesse adicionado um pouco de azul e cian no céu, dasse um pouquinho mais de contraste no céu, trouxesse um pouquinho, lógico que você vai ter um fade quando isso for mais longe e tudo mais, mas, cara, eu acho que, como você pediu para eu te dar o feedback, eu acho interessante a gente tentar pensar além do que você fez para você incorporar isso e analisar o que vale não fazer e para você melhorar o seu trampo, beleza? Agora vamos passar aqui, ó, o lance do recorte que eu falei, galera. Ó, você fez um recorte aqui que ele é bem irregular. Como eu quis dizer? Por que eu quis dizer isso? Porque aqui você até desenhou uns fiozinhos e tudo mais. Aqui você meio que deixou de lado, sabe? E tendo a experiência, você já bate o olho aqui, cara, você já sabe que isso foi erro de recorte, sabe? Então, quando você fizer uma integração assim, principalmente se ela estiver alto assim, se ela estiver tão alto como assim, vai ter uma quantidade de vento batendo, então seria uma oportunidade legal para você adicionar um pouco de movimento no cabelo dela, mesmo que fosse sutil, tá? Não tô falando para deixar o Tião Ventania ali, nem nada, mas delineia isso melhor, sabe? Ó, aqui ficou o capacetão, ó. Ficou muito... Aqui tem até um errinho. E aqui volta os cabelos, ó. E aqui eles já morrem. E aqui já morre de novo. E aqui tem um monte. Então, o que eu ia dar de sugestão pra ti, brother, melhora um pouco o movimento desses cabelos aqui, sabe? Faz uns fiozinhos aqui. Mesmo que o cabelo dela tá perfeitinho, a gente sabe que cabelo não é assim quando é realista. Talvez você pudesse limpar esse fio aqui perdido, que ele chamou bastante atenção,
e adicionar alguns cabelos aqui na frente, sabe? O lance que eu falei do movimento. E quando você quebrar assim, ó, joga uns fiozinhos meio perdido aqui no meio. Porque senão dá muita impressão que tá com recorte mal feito, ó. Eu consigo ver claramente. Até uma edge aqui, eu não sei o que é isso aqui, mas que também traz uma estranheza. Agora uma pergunta que eu faço pra ti, Matheus. Eu acho, cara, você colocou outro olho aqui nela? Porque eu achei isso aqui um pouco estranho. Sabe? Porque, ó, eu tô olhando pra cá, não sei. E tinha esse efeitinho aqui, me fez pensar que talvez fosse... Você tinha colocado um outro olho aqui, ou não. Não sei. Isso me causou um pouquinho de estranhamento. Achei o olho também muito pulado, sabe? Muito. Tá com. Não sei se. Não vou falar besteira aqui. Tá com cara de AI, cara. Tá com cara de AI isso. Mas. De boa. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. E Dodge and Burn, por exemplo, ó. Aqui eu acho que você poderia dar uma melhoradinha na pele dela, sabe? Melhorar os claros e os escuros, essas manchinhas que ela tem aqui na pele, ó. Melhorar um pouquinho esse highlight aqui no nariz, sabe? Tirar um pouco essa linha que ela tem aqui, que tá bem marcada. Às vezes você poderia deixar um pouco mais natural, corrigir essa parte aqui, sabe? Eu gosto muito de fazer Dodge and Burn, eu sou muito chato com Dodge and Burn. E, por exemplo, se você se você fez o seu Dodge and Burn, que você fez as curvas aqui e começou a pintar com um pincel, sei lá, 10%, eu geralmente faço 10, eu vou entre 10, 5 e 3. E você vai brincando aqui, brother, e vai fazendo. Vai pintando, depois você volta e olha. Se ficou muito forte, por exemplo, você vem aqui, ó, e só tira na opacidade, sabe? Mas isso não vou fazer o Dodge and Burn aqui, senão vai demorar muito tempo, nós vamos ficar 1 hora só nessa imagem. Mas eu acho que dá pra entender, tá vendo, ó? E uma coisa que você pode fazer também é colocar a imagem preto e branco. Aí você vai ver mais claramente as partes claras e escuras. E tenta fazer quando você fizer um Dodge and Burn, porque para a luz delinear o rosto dela. Então, por exemplo, viria da parte mais clarinha aqui, ia fazendo um degradê um degradê bem legal, um pouquinho mais escuro, onde tem menos luz, sabe? Essa parte aqui poderia ter sido corrigida perto do lábio dela aqui. Isso só vai agregar na sua imagem e vai trazer bons frutos para vocês. Então, quando você estiver fazendo pele ou trabalhando com pessoa, dá uma olhadinha na pele, vê se ela precisa de alguma correção, vê se você pode fazer um trabalho de Dodge and Burn para suavizar algum highlight ou suavizar alguma coisa que esteja chamando muito mais atenção do que deveria. Beleza? Deixa eu ver minhas notas aqui. Falamos do recorte, falamos do olho meio estranho. Cara, eu acho que essa perspectiva dessa muretinha sua aqui está errada. Por que eu falo isso? Porque olha a perspectiva desse prédio aqui, ó. Olha a perspectiva, ó, desse prédio aqui. Então eu acho que você teria que abrir um pouco mais a sua imagem e tentar ajustar ela, porque o que eu acho é que o seu ângulo aqui mudaria, o ângulo do seu muro aqui, né? Ele mudaria um pouco, ele ficaria mais alto. Mais alto, o que eu digo é o que? Você veria menos disso aqui, ficaria menos. Em vez de mostrar assim, como você está mostrando, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Certo? Aí o lance da sombra aqui eu achei meio estranho, porque eu sou só... Você fez a sombra direto para a direita. Eu faria ela um pouquinho curvada, um pouquinho na diagonal,
para que isso ficasse mais legal. Por exemplo, deixa eu só ilustrar melhor. Mais ou menos assim, ó. E ela faria um degradê para cá. E eu não deixaria ela tão para cá assim, porque o seu sol tá aqui, mas ele tá longe. Não é porque ele tá aqui que ele vai fazer uma sombra diretamente assim. Ele tá aqui, mas se você olhar na proporção da cena, ele tá longe pra cacete. Então, é por isso que eu acho que a sombra aqui ela seria um pouco mais na diagonal e menos na horizontal. O que mais? Cara, o recorte, você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, hein? Ó, tem várias partes que eu olhei aqui, consigo ver as suas edges. Que eu consigo ver, ó. Consigo ver o filete aqui, ó. E aqui, por exemplo, ó, isso acontece com muita gente. Você vai recortar a parada, o cara, ao invés de fazer a parte bonitinha, ele deixa um vãozinho aqui, ó, porque ele faz isso aqui no path dele, nas curvas. Ó. Eu notei isso aqui, ó, mesma coisa aqui, ó. Isso não acontece no corpo humano, cara. Você tem que, se você for, ou você recorta um pouquinho mais e refaz a edge aqui, sabe? Mas aqui tá na cara que você recortou. Eu consigo ver a curvinha da edge ali, ó. Mesma coisa aqui, ó. Você vai fazer a costa dela com a parte do bumbum aqui, deixa o bumbum mais bonitinho. Aqui tá reto, ó. Mesma coisa aqui, ó. Eu consigo ver a edge, ó. Então cuidado com as edges, galera. O que eu falo de conselho é: faz o recorte da mulher, por exemplo, recorte da mulher e põe num grupo. Bom, põe a máscara no grupo e deixa tudo dentro, porque daí você vai conseguir, se você tiver que fazer clone, ou se você tiver até que ajustar, vamos supor, você faz a máscara da mulher. Aí, você, por exemplo, você pode entrar no Liquify e só puxar as edges para encaixar e não ficar com o filete, tá? Porque o filete, cara, infelizmente é uma coisa que dá muito na cara que foi mensagem, que foi montagem. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, dá pra ver na cara. Aí, por exemplo, aqui nesse sapatinho você poderia dar um pouquinho, deixar um pouquinho mais escuro, já que não tá em contato com a luz. E eu vou falar um pouquinho disso também aqui, ó. A sua menina, cara, eu achei que ela teria uma luz, uma sombra um pouco mais dramática, cara. Porque ela tá contra. Ó, essa parte aqui dela tá contra a luz, brother. Isso teria que ficar mais escuro. Sabe? Mas isso é fácil de corrigir, cara. Mas eu acho que se você tivesse integrado ela um pouco melhor no seu cenário, a imagem ficaria bem mais legal. Porque ela encaixar mais com a luz que você está propondo no seu fundo. Beleza? Eu achei os pássaros aqui meio grandes demais por causa do lance da proporção. Ó. Se você olhar, o pássaro é quase do tamanho do prédio, brother. Então eu acho que talvez... E esse lance dos pássaros é engraçado, porque eu já coloquei, eu fazia bastante... Sempre que eu fazia match paint, queria colocar um pássaro voando, alguma coisa. E algumas vezes você usa só licença poética e tal. Eu acho que ficou legal. Trouxe um pouco mais de vida para a cena. Mas eles poderiam ter ficado um pouquinho menores. Mas eu gostei da ideia dos pássaros. Aí aqui, cara, rola um... Eu sei que você emendou dois céus um no outro. Mas, por exemplo, você poderia ter feito uma integração um pouquinho mais legal aqui, ó. Que aqui, ó, a nuvem meio que morre e ela já começa no degradê da outra, ó. Então, quando você está brincando, quando você for mesclar dois céus, faça de um jeito que fique natural, sabe? De repente, isso poderia vir, você poderia deixar dessa nuvem aqui e fazer um fade maior daqui, fazer um degradê de preto para cá, para que esse céu fosse entrando aos poucos. Beleza? Aí, nos meus pitacos aqui, o que eu coloquei, cara? Eu fiz uma máscara de luminosidade para adicionar um pouco mais de azul e de cian. Lembra que eu te falei que pela ref da Light Farm
eles têm um pouquinho mais de contraste, que na sua ficou um pouquinho mais lavada. Então eu faria isso. Eu adicionei um pouco mais de azul, menos... Foi azul? Foi. Menos na parte ali do sol, para contextualizar um pouquinho mais, porque se ela tivesse tão alta assim, eu imagino que teria um pouco mais de umidade e ficaria um pouco mais encaixadinha. Você viu que foi bem suave, não foi nada muito... Foi só para dar um climinha um pouco melhor. E nas áreas que não tem tanta intensidade do sol. Você percebe ó, aqui com os ajustes? Olha como esse seu azul aqui e magenta já começou a conversar um pouquinho mais com isso aqui, ó. Certo que no deles até tem o cianzinho aqui, que eles têm mais tons, eles estão trabalhando com tons diferentes. Isso ajuda na profundidade da cena, ajuda a contar a história, ajuda a dividir os planos do céu, como você divide os planos do fundo para matte paint quando você faz. E aí, a última coisa que eu falei, que eu coloquei aqui, cara, foi talvez adicionar umas nuvens, sabe? Para dar uma ideia de distância, para dar uma ideia de imensidão, ó, que nem eles fizeram aqui. Eu acho que você tentou fazer, mas acabou ficando lavado, sabe? Ficou como se fosse uma... Se tivesse feito se tivesse tentado fazer uma haze num levels ou nas curvas. Mas eu acho que se tivesse um pouquinho disso aqui, ó, até um pouquinho aqui mais perto, ó, para contextualizar um pouco, ficaria animal. Mas é isso então. Esse foi o trabalho do Matheus Brown. Parabéns, cara. Espero que as dicas sirvam para você. E é isso aí. Continua nos estudos e vamos para cima. Minhas ferramentas aqui tá foda. Bom, esse é do Ian. E eu acho que, pelo que ele me contou, ele fez esse projeto uma parceria com um fotógrafo americano que provavelmente fez essas fotos em Los Angeles. Porque eu conheço esses prédios aqui. Então, esse seria o meu palpite. Posso estar errado, como eu falei, não sou o dono da verdade nem nada. Mas eu acho que pode fazer algum sentido. Então, sabendo disso, que você participou, você fez a parceria com o cara, então o cara provavelmente entregou os RAWs para você e você fez o trabalho de cor, de cor e de mood, certo? Então, não vou levar em consideração a composição, não vou levar em consideração masking, porque pelo que eu percebi, você talvez tenha adicionado o céu, no máximo. Eu acho que seria isso, porque eu não vi mais nada aqui que parecia que você colocou, adicionou. Dodge and Burn, eu vou entrar mais no Color Mood para isso, porque eu acho que essa foi o seu maior desafio no caso de trabalhar essa imagem. Eu achei bem legal, gostei do flare aqui, gostei desse lance de dividindo. O fotógrafo fez um bom trabalho de composição nisso. E eu fiz algumas anotações aqui, cara. Isso pode ser coisa chata minha, mas eu tiraria esse negócio de extintor de incêndio aqui. Mas às vezes você vai usar isso até em outro crop, então você não precisa que seja assim. Mas eu tô dando minha opinião aqui, como você pediu. Eu deixaria aquela partezinha ali um pouco mais escura, só para você compor melhor esses dois aqui. Você já deixa ali mais, porque daí fica mais divididinho. Isso faz uma associação com a sua sombra também, com a sombra daqui. Ele ajuda a fazer o frame da imagem de uma forma mais legal. Cacete, esse negócio, o zoom tá zoado hoje. Aí. E aí eu fiz algumas sugestões aqui, cara, que na real eu gostaria de te desafiar nesse projeto, porque eu acho que o trabalho que você fez de cor ficou legal, porém eu gostaria que você tentasse levar isso um pouquinho além. E como além, o que você poderia fazer para levar isso um pouco além? Você poderia tentar colocar um céu um pouco mais interessante, com um pouco mais de nuvens, ou que te desse a impressão
que tem uma imensidão ali para fora. Eu sei que tá bem alto, isso provavelmente foi num prédio, estacionamento de um prédio em LA, então pelo fato de você não ter muito visão aqui, porque você está muito alto, talvez se você colocasse um céu que desse uma impressão um pouco maior de profundidade, ou que tivesse alguma coisa mais interessante, algumas nuvens ali, eu acho que ficaria legal. E o resto, aqui, por exemplo, cara, eu acho que... Mas isso também não é culpa sua, é culpa do fotógrafo. Porque como a frente do carro tá na contra, você não tem muito detalhe aqui, ó, tá vendo? Essa grade do carro é sensacional, cara. Eu sei porque eu sou fã de carro de muscle car, e a frente desse carro é muito foda. A galera aqui nos Estados Unidos chamou Corvette de Ferrari que você consegue comprar, saca? Porque não custa tão caro perto das Ferraris e é um carro animal. Inclusive está na minha wishlist aí de algum dia comprar um carro desse. E aí, cara, o que eu falaria pra você? Eu tentaria adicionar um pouquinho mais de cor aqui na frente. Fiz só uma curva, tá? E adicionei um pouco de vermelho e um pouquinho de amarelo. E aí depois eu brincaria com cor, cara. Nesse caso aqui eu eu joguei um pouco, eu fiz uma máscara de luminosidade, né? Puxei o contraste ali. Olha, até ficou as minhas anotações ali, desculpa por isso, hein, galera. E aí eu tentaria brincar com cores, sabe? Porque aqui no meu caso, eu vi que eu fiz o black and white aqui e eu percebi que eu poderia ter ganhado um pouquinho mais aqui, ó, no contraste, para isolar um pouco melhor o carro. E eu percebi que o seu saturation aqui tá legal. O carro, aqui também, às vezes... Mas daí você pode brincar com o mood. Por exemplo, você pode fazer um mood que o concreto é mais cor de concreto, e aí você brinca mais com o azul e cian do céu e do vermelho do carro. Aqui no meu caso, eu adicionei cian e amarelo nos meus highlights para dar esse efeito aqui. E eu joguei um pouco de cian e azul nas minhas sombras, que tá aqui, que deu esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Então quando eu ligo o meu, ó, ele vai ficar mais claro, mais amarelinho, um pouquinho mais de cian aqui, e essa sombra não vai ficar tão cinzenta e mais pro magenta, e ficaria um pouquinho mais pro blue, pro azul. Mas aí, cara, o que eu ia te falar que eu vou te desafiar é o seguinte, tipo, tenta fazer uns moods diferentes, sabe? Agora que eu te dei esse feedback, quem sabe você pode revisitar uma dessas imagens e daí você tenta fazer algo diferente, saca? Tenta fazer... Às vezes você poderia até adicionar um pouco mais de haze aqui entre esses prédios para dar uma impressão que eles estavam um pouquinho mais afastados. Às vezes você pode, sei lá, colocar um avião passando, ou até trabalhar com a ideia do céu que eu falei, de tentar pegar um céu que te dá impressão de uma profundidade maior, que esse céu tá um pouquinho flat. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar, tá vendo esse banding aqui, cara? Ó, muitas vezes quando você trabalha com céus azul e cian, e você começa a colocar ajuste por cima e tudo mais, ele vai te dar um certo banding, ó, tá vendo? Aqui. Então você pode dar um noise e depois um blur, ou se não, cara, você tem que dar uma olhada nos seus degradês, que eu acho que isso deve ser erro de degradê, viu? Mas achei muito irado o trampo, até tinha brincado com o crop aqui, ó, que às vezes pode ficar legal também, ó. Gostei do som, mas por exemplo, você poderia brincar aqui, você poderia tirar aqui, ó, deixar isso aqui assim, ficaria legal. E brincar com crops diferentes também, acho que seria uma sugestão, tá? Como não teve tanto de retoque nisso, eu imagino que você foi mais responsável pelo mood, por isso que eu tô te dando esses comentários. E se por acaso eu estiver errado, me manda uma mensagem lá que a gente volta e já acerta tudo. Beleza? Agora vamos pro nosso brother, Ricardo Nakazawa. Se não me engano, jiu-jiteiro, nervoso. Cara, sempre muito gente boa no Instagram. Sempre troca ideia comigo. E eu faço questão de te dar uma opinião aqui no seu trampo.
Espero que isso te ajude e te motive a continuar fazendo seus trampos e trabalhando bastante no Photoshop. Deixa eu tomar uma aguinha só, rapidinho. E relaxa, galera, eu tô aprendendo a editar, então assim que eu começar a editar, eu vou começar a cortar essas paradas e o vídeo já vai ficar mais legal, mais dinâmico pra vocês. Eu sou um exército de um homem só aqui, eu faço tudo sozinho. E antes eu até tentei contratar alguém, mas acabou não dando certo por problema meu. Então, se você souber de alguém que edita vídeos, esses vídeos nossos são em torno de 40 minutos. E edição simples. Me dá um toque, manda uma mensagem no Instagram que a gente já começa a conversar. Beleza. Vamos lá. Esse trampo também tem o nosso checklist aqui. Composição. Eu gostei da composição. Vou falar assim. Vou falar do que eu gostei. Eu gostei das cores. Eu gostei mais ou menos da composição. Eu acho que essa peça tem potencial pra caramba. Mas você, meu amigo Ricardo, acabou cometendo alguns errinhos que eu acho que eles tiram o valor, um pouco do valor de todo o trabalho que você teve aqui. Vamos começar pelo primeiro que eu anotei aqui, cara. Teve algumas partes que você estava integrando aqui que eu acho que, tá vendo? O sol tá aqui, aí do nada o sol para aqui. E aí essa parte aqui meio que entra por cima, talvez você colocou isso screen e continua, Isso aqui não ia aparecer, cara, porque você ia ter o ar tá tão denso ali que isso a haze, né, o fog ia cobrir um pouco. E aí, por exemplo, você me dá ideia, você vem com essa linha do horizonte aqui e ela morre aqui, você tem um problema de máscara aqui, que a sua nuvem meio que entra para dentro da parada. E aí você tem o horizonte aqui indo, boom, e aí ele some, que você colocou uma outra nuvem aqui super baixa. Então eu deixaria esse horizonte aqui visível, cara, se fosse trabalhar dessa forma, sabe? Porque essa nuvem aqui ficou meio desnecessária e pelo fato de eu conseguir olhar para ela e eu ver através dela, nessa parte aqui, dá na cara que você teve algum problema com mesclagem, ou talvez colocou alguma coisa em screen. Mesma coisa aqui, eu consigo ver claramente, tem a ver os filetinhos do seu recorte aqui, consigo ver filete de recorte aqui na árvore, filete de recorte aqui, serrilhado aqui, mais filete aqui. Então toma cuidado se for recortar. Porque se você fizer um trampo bonito assim e não recortar a sua imagem direito, ou se deixar alguns errinhos, é a mesma coisa que você for no banheiro fazer cocô e você não limpou a bunda, você saiu andando. Tipo, às vezes as pessoas não podem perceber o que aconteceu, mas você sabe. Tá ligado? Então, cara, e eu pego muito no pé de vocês essas coisas. Recorte, perspectiva, faz a limpeza direito. Porque isso conta, cara. Se eu fosse avaliar esse trampo aqui pra contratar você pra trampar comigo, ou se a gente fosse trabalhar junto, eu já ia falar na hora. Falar, brother, não vai rolar, olha aqui, você não tem cuidado com seus recortes. Você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né, no seu craft e tudo mais, porque dá pra ver claramente, Uma outra coisa, cara, que pegou pra mim é essa perspectiva desse castelo. Porque o castelo tá meio que caindo, sabe? Ele tá meio que deitado pra trás assim, e ele tá meio que caindo. E a luz dele, comparada com a luz que você propôs aqui, tá totalmente fora. Porque, por exemplo, você teria mais contraste, Você tem um sol tão forte vindo nessa direção, essa parede aqui, isso, a maioria das paredes aqui estaria numa área de sombra. Isso aqui estaria numa área de sombra muito maior, muito mais forte, eu quero dizer. Então,
uma coisa que você tem que sempre prestar atenção é, olha a direção da luz dos seus astros. Ó. Um exemplo perfeito é isso aqui, ó. Bom, bom. Olha a diferença do contraste que você tem nesse castelinho aqui ou nessa casa aqui para isso. Tá vendo? Então, olha outra coisa. Olha a árvore aqui, ó. Como ela tá escura, sabe? E você colocou uma luz dramática aqui. Porque eu achei que ficou um pouco forte demais. Talvez, se ela fosse um pouco mais pôr do sol, aí você deixaria esse céu aqui um pouco mais escuro. Ela ficaria com uma luz mais suave. E aí você poderia escurecer isso tudo um pouco melhor, sabe? Deixa eu ver aqui. Esse blur aqui na frente, cara, ele meio que matou a imagem pra mim, ó. Que daí você tem, isso aqui tá em foco, aí a água perde o foco. E eu não consegui entender muito o porquê disso. Porque, na minha opinião, o seu reflexo aqui ia meio que fazer o espelho da parada, sabe? Ou pelo menos um pouco. Você fez uma coisa com blur aqui, ele meio que mais confundiu o meu olho do que me ajudou. Eu gosto dessa árvore aqui que você colocou, desse galho, e da luz aqui, mas você tem que tomar cuidado que você está combinando muita imagem diferente. Ó. Por exemplo, aqui dá para ver na cara que foi clone. Ó. Tomar cuidado com isso, beleza? Deixa eu ver aqui. Add. Marquei ali. Aí, por exemplo, aí de novo, ó, você tem uma haze, aí do nada ela cai e fica preto. Eu acho que, para ser sincero, nesse trabalho você meio que tentou fazer algo muito ambicioso e talvez teve que combinar muita imagem diferente. E você acabou meio que se enrolando porque você colocou muita coisa junto, sabe? Aí aqui você já meteu um outro reflexo. Aqui, tá vendo? Tem um erro de máscara. Aqui, ó. E uma coisa também é, ó, isso aqui morre do nada. Você tem que olhar a resolução das suas imagens, cara. Você não pode estar com uma parada totalmente em foco do lado de uma coisa que está desfocada, por exemplo. Porque a gente volta naquele lance que eu falei. Tem que ser igual se fosse uma foto, certo? Então, você tem que pensar como se o seu olho fosse uma máquina fotográfica que você está fazendo uma foto aqui. Então, você tem que seguir esses princípios para você se ajudar na hora de fazer uma imagem realista ou não. Beleza? E eu acho que é isso. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma coisa. A gente falou do cuidado com as máscaras, contraste, minha perspectiva do castelo, que ele poderia tá um pouco melhor, a ambientação dele com a luz poderia estar um pouco melhor, ou eu até pegaria outro castelo, porque para mudar, se bem que se ele tiver uma meia luz, dá para você conseguir mudar, mas daria bastante trabalho, cara. Mas o lance da perspectiva é que você olha o castelo, ele tá meio que caindo para trás, sabe? Então, por exemplo, se essas linhas aqui tivessem mais retas, se olhasse e tivesse uma área, porque o castelo é sempre imponente, né? Principalmente nos portões, nos muros, que é onde há a proteção da parada. Então, eu acho que é isso. Eu gostei pra caramba. Achei que, na real, as cores que você escolheu e tudo mais ficou bem legal. Porém, você acabou cometendo alguns errinhos de máscara, de integração. E esse lance da água também me incomodou um pouco, esse desfoque muito grande na frente aqui. Talvez se isso até tivesse em foco, ficaria legal com um pouquinho menos de blur, sabe? E com um reflexo um pouco mais legal aqui na área da água. Eu acho que ficaria mais legal. Bom, a gente vai chegando no final aqui, galera. Portifa Review número 2. Semana que vem mais. Lembrando que se você quiser participar, é só mandar os seus trabalhos para hugocantelli@yahoo.com.br com a arte em alta. Por favor, não me mande com 72 dpi. Mande na resolução mais alta que você tiver. Porque se for para pegar 72 dpi, eu posso pegar do Behance. Beleza? Me mandem alto para eu ver os detalhes, para eu te dar um feedback como se você estivesse trabalhando com alguém sênior.
beleza? E vou gravar mais um vídeo essa semana, que vai ser o Mandando a Real número 2. Na semana que vem, no DAR, a gente vai... Eu peguei a... Queria até dar um shout-out, Danilo Facchini de novo, que eu vi aquela imagem da Eisenball que eles fizeram lá no Light Farm. Eu perguntei para ele se eu podia fazer um review. Ele conseguiu autorização lá com os chefes. Então eu queria mandar um shout-out para Light Farm. Obrigado por ter deixado ele fazer o review. Semana que vem eu já venho com esse vídeo e trazendo coisa legal para vocês e mais 2 outras imagens que já estão... Tá no pente já, beleza? Lembrando a vocês, por favor, siga o nosso canal no YouTube, seja nosso subscriber, ajuda a gente a crescer. Se você curte os vídeos, conte para seus amigos, dropa o link do vídeo no canal de WhatsApp que vocês têm. Vamos fazer a parada crescer, sabe? Eu perco tempo aqui toda semana, isso é para vocês, sabe? Isso para mim é uma diversão, porque eu estudo e tudo mais, mas eu quero fazer isso para justamente ajudar vocês a aprenderem, a dar uma calibrada no seu olhar, uma calibrada na sua caneta quando você for trabalhar no Photoshop. E vamos pra cima, sabe? O ano tá acabando aí e eu não vou parar, né? Vou parar uma semana só, que a gente vai fechar, mas já vou estar fazendo freela também. Então, a gente nunca para aqui, galera. Então é isso aí, a gente fica por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.